Existem apóstolos nos dias de hoje? Se existem, qual é o grau de autoridade que eles possuem? Essas e outras questões serão levantadas na aula de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na Yadbir, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, no estado de São Paulo. Igreja essa sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Nós estamos estudando dons espirituais e ministeriais. Nos dias de hoje falaremos sobre o ministério apostólico. Seja muito bem-vindo e vamos lá. Muito bem, na semana passada nós estudamos sobre dons espirituais e hoje nós estaremos estudando sobre os dons ministeriais, baseado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11, que nos diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores e mestres. Eu gosto muito daquela ilustração que nos diz assim: Ele mesmo deu. Ele deu. O estender da mão de Deus sobre a igreja. Eu gosto dessa ilustração nos dedos da mão que nos diz que ele deu uns para apóstolos. Por que é que o apóstolo é representado nesse dedo? Porque é o dedo mais grosso, é o dedo de maior responsabilidade. Na Roma antiga, a sentença de vida ou de morte estava nesse dedo. Quando o imperador decidia, assim vivia e assim morria. Nessa ilustração nós vemos que a maior responsabilidade está no polegar, o dedo do apóstolo. Mas ele deu uns para profetas, é o dedo que aponta. Quando Davi pecou, o profeta Natan, para ilustrar isso, disse para Davi: houve um homem que tinha muitos rebanhos, muito gado, e chegando um viajante em sua casa, ele não tomou do seu gado, mas tomou do seu vizinho, que tinha apenas uma cordeirinha que ele criava no seu regaço. Davi se encolerizou e disse assim: esse homem é digno de morte. E o profeta então disse: tu és o homem. Então esse é o dedo do profeta. O evangelista, por que é que está exemplificado nesse dedo? Porque é o maior. Ninguém é maior do que aquele que ganha almas. Por que é que esse está identificado como o dedo do pastor? Porque o pastor, ele tem responsabilidade com a igreja, é o dedo da aliança. E por que é que esse é o dedo do mestre? Porque esse dedo chega onde os outros não chegam. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores e mestres. Estaremos estudando hoje, então, os dons ministeriais e começaremos com o dom ministerial de apóstolo. Quando nós buscamos no dicionário, nós encontramos uma referência direta aos 12 apóstolos do Cordeiro. Encontramos também que é aquele que difunde a doutrina cristã em lugares, em partes onde ainda ela não é conhecida. No tópico primeiro, no segundo subtópico, vai falar sobre o colégio apostólico. Isso é uma referência exclusiva aos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Em João, no capítulo 15, verso 16, Jesus disse assim: eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Quando nós vamos enxergar o contexto disso, a gente vai ver que essa é uma palavra dita aos apóstolos. Ela pode se estender à igreja, porque a igreja também foi nomeada, a igreja foi escolhida e o fruto da igreja permanece. Mas aquele contexto vai nos mostrar que Jesus estava reunido com os 12, Jesus tinha dito aos 12 que ele iria morrer, Jesus disse que eles estavam entristecidos agora, mas depois eles iriam se alegrar. Então a gente vê que era uma palavra direta aos 12 que pode ser estendida à igreja. Mas naquele momento Jesus estava comissionando os 12. Em outro momento a gente vê que Jesus deu um poder específico aos 12, comissionou aqueles 12 para eles realizarem sinais, prodígios, maravilhas, mesmo antes do derramamento do Espírito. Então a gente percebe que esse colégio apostólico ele era exclusivamente os 12. O subtópico terceiro vai falar sobre a singularidade dos 12. Essa singularidade a gente consegue encontrar nas palavras de Pedro. Quando Jesus morreu e ressuscitou,
Pedro, tomando a palavra, disse aos discípulos, falou assim, olha, Judas, ele foi contado entre nós, mas ele seguiu o seu próprio caminho, isso foi conhecido em toda Jerusalém, que ele saiu para enforcar-se, precipitou-se, todas as suas entranhas se derramaram, e isso foi conhecido em toda a cidade. Mas no Salmo está escrito que convém que outro tome o seu bispado, de maneira que, parafraseando aqui, Pedro está dizendo, outro deve tomar o lugar de Judas. E aí Pedro vai dar as características daquela pessoa que deveria tomar o lugar de Judas, conforme está em Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1, no verso 21, que nos diz assim, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Então, uma das condições para ser apóstolo deveria fazer parte daquele círculo do Senhor Jesus e dos apóstolos. Ele prossegue dizendo, começando desde o batismo de João. Então, a pessoa deveria ter vivenciado o batismo do Senhor Jesus por João Batista, até o dia em que entre nós foi recebido em cima. Então a pessoa deveria ser uma testemunha do batismo de Jesus nas águas até a sua morte e ressurreição. E ele prossegue dizendo que um deles, alguém dentro dessas especificações, se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então as próprias características delimitavam a condição para ser apóstolo. Isso pode ser confirmado naquilo que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 9, a partir do verso 1. Paulo era apóstolo? Por certo. Fazia parte do colégio apostólico? Não. E ele vai nos dizer assim, o próprio, capítulo 9 de 1 Coríntios, verso 1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Então perceba que o próprio Paulo está confirmando as palavras de Pedro ao dizer ele que ele viu o Senhor ressuscitado. No verso 2 ele vai dizer assim, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Nós já vimos aqui que apóstolo significa enviado, alguém que vai levar uma doutrina no lugar onde ela não é conhecida. Hoje, especificamente, o cristianismo, devido à consagração do uso. Agora, veja bem, Paulo, ele reconhece que ele não é apóstolo como os demais, pois ele diz assim, se eu não sou apóstolo para os outros, por quê? Porque os 12, eles eram reconhecidos em todos os lugares como apóstolo. E Paulo vai dizer assim, se eu não sou para os outros, pelo menos para vocês eu sou. E ele vai dizer assim, vocês são o selo, ou seja, vocês são a prova de que eu sou um apóstolo. Vocês são o selo do meu ministério apostólico. Por que isso? Porque se ser apóstolo é ser enviado, o significado de apóstolo é ser enviado, Paulo foi enviado. E ele foi enviado pela igreja de Antioquia. E ele foi enviado para uma missão. Ele foi enviado para difundir o cristianismo e para ganhar almas. Então aquelas almas que Paulo ganhou, que foram inúmeras, elas testificavam que Paulo era um apóstolo. E ele vai dizer algo acerca da experiência que os discípulos, os apóstolos, o colégio apostólico teve, que foi presenciar o Senhor ressuscitado. Ele vai dizer, não vi eu o Senhor? E ele está se referindo, claro, àquela experiência que ele teve com o Senhor a caminho de Damasco. Ele vai dizer também que o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homem algum, mas recebeu diretamente do Senhor. Pelo que nós entendemos, que Paulo era um apóstolo no sentido da palavra, o sentido enviado, mas que não fazia parte, mesmo ele, com todo aquele grande trabalho que ele fez, ele não fazia parte do colégio apostólico. Ele vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã.
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, Paulo, ele vai usar o seu trabalho, os resultados do seu trabalho, para defender o seu apostolado. Agora, a nossa pergunta inicial. Existem apóstolos nos dias de hoje? Porque é muito comum nós ouvirmos falar de apóstolo de tal igreja, apóstolo ciclano, apóstolo beltrano. Existem apóstolos nos dias de hoje? Existe ministério apostólico no dia de hoje? Existe, mas não com as características do colégio apostólico. O colégio apostólico, os 12, eles eram exclusivos. Existe até uma relação entre os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Então nós entendemos que existe o ministério apostólico, mas não com aquelas características que tinha o colégio apostólico. Nós entendemos, o próprio Senhor Jesus disse a eles, assim, vocês que estão seguindo o Filho do Homem, quando da regeneração vocês se assentarão em 12 tronos para reinar. Vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nós vamos encontrar também no livro de Apocalipse, no capítulo 21, quando João vai descrever a cidade de Jerusalém, ele diz da seguinte forma, 21:12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Do lado do nascente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles, ou seja, nesses 12 fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós vemos que é restrito. Por que é que o 13º apóstolo não aparece? No caso, o apóstolo Paulo, porque está restrito àquele colégio apostólico. Existem apóstolos nos dias de hoje? Existem. E eu quero ler um versículo para confirmar isso. Atos, no capítulo 14, no verso 14, nos diz assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? E a Bíblia vai nos dizer, o que eu quero destacar aqui é o verso 14, que nos diz assim: ouvindo eles isso, os apóstolos Barnabé e Paulo. O texto chama Barnabé de apóstolo. Então nós entendemos que existem apóstolos nos dias de hoje, porém não com as mesmas credenciais do colégio apostólico. Baseado naquilo que nós dissemos como definição, que apóstolo ele é o enviado, nós temos muitos nomes que nós podemos citar como apóstolos modernos, dentre os quais Hudson Taylor, que pregou o evangelho na China, inclusive morreu na China pregando o evangelho. Até então, o cristianismo era uma doutrina desconhecida na China, e ele foi o homem que levou essa doutrina até lá. A ele pertence a frase: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Profundo isso, né? Podemos citar também William Carey, que evangelizou na Índia, levou o evangelho até a Índia quando nem se ouvia falar em cristianismo naquele lugar. E não só isso, traduziu a Bíblia para o idioma e para tantos outros idiomas. Podemos acrescentar a esses nomes Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram os homens que trouxeram o evangelho pentecostal para o Brasil, fundadores das Assembleias de Deus, e hoje nós vemos como o movimento pentecostal se difundiu pelo Brasil, e não só isso, como o movimento pentecostal se difundiu pelo mundo através de missionários brasileiros. Poderíamos citar muitos outros nomes, e poderíamos também afirmar que no Velho Testamento, apesar de não ser nominalmente chamado apóstolo, a função de apóstolo está presente. Porque se
apóstolo significa enviado no grego, existia um correspondente ali no Velho Testamento. Isaías, no capítulo 6, o Senhor brada: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías se manifesta no verso 8 dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, principalmente com outros professores de escola bíblica dominical. Não se esqueça de deixar o seu like. E eu quero saber, e você? Sabia que existia apóstolos nos dias de hoje? Que Deus te abençoe e até a próxima.